Vamos falar então do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Algo muito importante, a prova cobra muito sobre isso, né? A gente vai falar aqui um conceito primeiro introdutório, né? A gente vai entender um pouco o que é, depois a gente vai aí com o tempo adentrando um pouquinho mais, né? Na próxima aula a gente já vai ver um pouquinho mais, de forma mais característica ali, né? Como ele funciona. Então o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, passa a marca texto, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Aqui já entra uma pergunta clássica de prova e é bacana que vocês prestem bastante atenção. Por que é uma entidade privada sem fins lucrativos? Porque ela é criada, anote isso aí que é muito importante, tá? É criada pelo governo, mas porém é mantida pelos bancos, tá? Mantida pelos bancos. Ou seja, o governo ele vê uma necessidade de se criar algo para dar um pouquinho mais de solvência, né? Para dar um pouquinho mais de autonomia ali para as instituições. E ele cria, mas ele não contribui, ele não dá dinheiro nenhum. Ele só criou. Por quê? Porque ele é uma hegemonia. Olha, os bancos têm que atender aqui essa necessidade, então eu vou criar algo. Criou o Fundo Garantidor de Crédito. Só que quem deposita o dinheirinho, quem mantém o dinheirinho, é as instituições. Como assim, Wallace, esse dinheirinho? Só anote isso aqui porque é importante, mas aqui é só a título de curiosidade, né? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada, ele exige, tá? Só para fim de curiosidade, ele exige uma contribuição ordinária mensal. No momento em que está sendo gravado a aula, essa contribuição ordinária mensal é no valor de 0,0.125%. Ou seja, do dinheiro depositado lá, as instituições precisam mandar para o FGC 0,0125%, tá? Para poder manter isso. Por isso que é criada pelo governo, mas é mantida pelos bancos. Beleza? Vamos lá. Que administra o mecanismo de proteção aos depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional até os limites estabelecidos pela regulamentação. Por que até os limites, né? Galera que está estudando a partir do CPA 20 já vê o DPGE, que é depósito a prazo com garantia especial. Aí a gente vê que essa garantia é diferente, o valor é diferente. Nos outros produtos, né, a gente vai ter ali o mesmo valor, que seria o valor lá de 250 mil por CPF ou por instituição, limitado a 1 milhão. Não anotem nada disso, que a gente vai ter algo na próxima aula falando específico. É só para ficar claro isso aqui, beleza? Contra instituições financeiras a eles associados em caso de intervenção e liquidação extrajudicial e reconhecimento pelo Banco Central do Brasil, do estádio de insolvência de instituição associada. Marca texto aqui, porque informação relevante. O Fundo Garantidor de Crédito não exerce qualquer função pública, inclusive por delegação. Por que não exerce? Porque só é criado. Quem mantém? Os bancos. Mantém como? Através desse valor aqui. Já vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Algumas finalidades do FGC. Proteger o depositante e investidores no âmbito do sistema financeiro até os limites estabelecidos. E a gente vai ver esses limites aí na próxima aula, próximo slide, né? Contribuir para a manutenção da estabilidade do sistema financeiro e contribuir para a prevenção da crise bancária sistêmica. Wallace, o que é o FGC na sua origem? Para que a gente consiga entender. Pensa o seguinte. Se você tivesse a possibilidade de colocar dinheiro em dois bancos, um banco seria lá o Banco Santander, né? Seria o Santander, e outro banco seria o banco, vou pegar aqui, Banco Luso Brasileiro, tá? E aí a pergunta é a seguinte: quantos de vocês que estão assistindo a aula conhecem o Santander? Acredito que todos, ou pelo menos já ouviram falar. Quantos de vocês conhecem o Banco Luso Brasileiro? Poucos, né? Acredito que aí que menos de 10% de quem escuta essa aula. Então, o conceito é o seguinte: o que faz você deixar de investir no Santander e investir no Luso? Por quê? Você fala, pô, eu não conheço esse banco, não vou colocar meu dinheiro lá. Pô, bem plausível. Só que o que acontece? Pelo fato de você não conhecer, o Banco Luso, ele entende que ele tem... Deixa eu dar uma apagadinha aqui para poder melhorar. Então, pensa o seguinte, ó. Pensa que você tem dois bancos, né? Você tem aqui o Santander, como eu estava falando, vai ficar melhor aqui para eu digitar, e o Banco Luso. A pergunta é a seguinte: imagine aqui que você recebeu o valor de 1 milhão. Tá? 1 milhão. Deixa eu apagar aqui. 1 milhão.
e você só pode ter a possibilidade de colocar esse dinheiro em um dos dois bancos. Qual banco que você vai colocar? Aí você fala assim, poxa, Wallace, eu acho que eu vou colocar no Santander, porque eu conheço esse Banco Luso, eu nunca ouvi falar. A pergunta é, você acha que o Banco Luso ele tem o maior risco de crédito? O que é um risco de crédito? É um risco de um não pagamento. Você fala assim, cara, esse banco falir e meu dinheiro está lá 1 milhão aí que eu recebi de valor de 30 anos que eu trabalhei, eu vou perder. E aí o FGC ele vem para quê? Ele vem para terminar, né, para fazer com que essa insolvência diminua ou não aconteça. Ele vai falar assim para você, olha, se você quiser, você pode colocar um dinheiro no Santander, mas você também pode colocar um dinheiro no Banco Luso. E aí ele vai te dar uma garantia, por isso é um fundo garantidor de crédito, o valor de até R$250 mil. Então, nesse caso, você pode colocar aqui 750 mil no Santander, que você acha que não vai falir, e pode colocar 250 mil no Banco Luso. Se esse banco realmente vier a falir, por exemplo, o banco foi lá e quebrar, o valor investido, né, de até 250 mil, você resgata de volta. Ou seja, o fundo garantidor vai garantir isso. Como que ele garante isso? Pela aquele contribuição mensal que a galera paga, de 0,0125. Ah, Wallace, entendi. Então isso faz com que você tenha a possibilidade de colocar dinheiro em outras instituições que não sejam essas megas instituições, como, por exemplo, aí, Banco Luso, C6 Bank, Banco Paine, Banco Pan-Americano, ou seja, teria outras possibilidades, teriam outras instituições que você poderia colocar esse dinheiro e você estaria garantido. E aí isso acaba pulverizando o mercado, levando outras possibilidades. E aí, pelo fato lá do Banco Luso ter um risco maior, ele vai, comparado, por exemplo, um CDB do Santander e do Luso, o CDB do Luso tem a probabilidade de lhe dar um maior retorno. Por quê? Porque tem maior risco. E aí você acaba diversificando, e aí nos bancos que são um pouquinho menores, você tem a possibilidade de ganhar um dinheiro um pouquinho maior, pelo fato do risco ser um pouquinho maior. E aí, se você conseguir controlar esse risco através do dinheiro, que é o valor de 250 mil, você tem aí boas probabilidades de aumentar o seu retorno. E isso faz com que o dinheiro não fique atrelado só nas grandes instituições. Consiga colocar nas pequenas também, justamente por essa garantia. Caso não houvesse, ia ser muito difícil investidores colocar o dinheiro lá. Eles iam ficar com medo de realmente, né, ter essa possibilidade do risco de crédito. Beleza? Então, ó, muito importante, primeira etapa do FGC. Na segunda a gente vê com mais detalhe. Beleza? Espero vocês na nossa próxima aula.